O que é ânimo? Ânimo é uma determinação. E o que é desânimo? Desânimo é uma desmotivação. Então, assim, ultimamente a gente tem ouvido muitas pessoas falarem do quê? Que estão desanimadas. Muitas pessoas que dizem que não sabem como é que está vindo para a igreja, ou então que não sabem como é que está indo para a escola, para o serviço, porque já acordam se sentindo desanimadas. Queridos, naturalmente, pessoas mais pessimistas têm uma tendência a acreditar que as fases difíceis não vão passar, ou que vão demorar mais. Pessoas mais otimistas têm uma ideia que a fase difícil está passando, mas que ela vai chegar no final. Ela está vivendo um momento difícil, mas aquele momento difícil vai chegar ao final. Quando você tem essa ideia, esse entendimento, que a fase difícil vai passar, você já se encontra ali um ânimo. Opa, isso aqui é só um momento, daqui a pouco isso aqui vai passar. Mas, queridos, o problema é que algumas vezes nós esquecemos que as fases difíceis também passam. Você está passando por uma fase difícil, mas ela também vai passar, ela vai terminar. Então a gente tem que entender que as fases difíceis também terminam, para que a gente possa levantar o ânimo e entender que a palavra de Deus nos diz que nesse mundo nós teremos aflições. Faz parte do mundo ter dificuldades. Queridos, eu lembro que uma vez nós estávamos aqui em casa e chegou um casal de empresários aqui da igreja e eles haviam tido um assalto na loja deles. Isso já está com o tempo, Moisés ainda era pequeno. E aí eles estavam extremamente ofendidos e dizendo, de braços cruzados: ó, pastor, me explique por que isso acontece comigo, que sou dizimista fiel. Não era para acontecer isso comigo. Queridos, nós estamos no mundo. O mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, que no mundo tereis aflições. Portanto, a gente precisa compreender que isso faz parte do mundo. O que a gente precisa é entender que, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, nós precisamos manter o nosso ânimo. Amém? Então, assim, como manter o ânimo? Em primeiro lugar, mantendo viva na memória as suas conquistas. A palavra de Deus nos diz no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu preciso trazer à mente aquilo que me dá esperança. Eu preciso lembrar daqueles dias que as coisas deram certo. Eu preciso lembrar daqueles dias que parecia que ia dar errado, que eu estava chorando, que eu estava desesperado, mas que no momento final o meu Redentor se levantou e me deu um milagre. Naquele dia, irmãos, que você recebeu aquele milagre que você tanto esperava, naquele dia que você recebeu aquela vitória, é disso que você tem que vir lembrar no dia da tribulação, porque essas lembranças fará com que você volte a se animar, volte a acreditar. Nós precisamos lembrar disso. Então, queridos, a gente precisa lembrar de coisas que um dia você orou e hoje você tem. Parecia que não ia ter, parecia que era impossível, parecia que aquele vício você nunca ia se libertar, parecia que você nunca ia conseguir aquela vitória, que tanto que você orou, que tanto que você jejuou, mas você conseguiu. Então é disso que você tem que lembrar no momento difícil. Uma dor, às vezes uma decepção, uma frustração com alguém da família, que você pensou que você nunca fosse ultrapassar aquela vergonha, mas você ultrapassou. Você pensou que você nunca fosse ultrapassar situações, mas que você ultrapassou. Então deixa eu te dizer uma coisa, amados. Uma das formas de nós mantermos o nosso ânimo é trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Então, assim, substitua os seus pensamentos negativos. Substitui os pensamentos negativos por coisas boas. Meu irmão, se você ficar o tempo todo pensando no que deu errado, ou que vai dar errado, é claro que você desanima. Às vezes, queridos, nós chegamos na casa de Deus para adorar o Senhor. E às vezes você está na casa de Deus para adorar o Senhor e você ora. E quando termina de orar, só nesse olhar
ao redor, vem pensamento ruim, vem dardos do maligno na sua mente. E daqui a pouco você está se perguntando, não sei de onde foi esse pensamento. De onde foi que chegou isso? Porque eu vim para adorar. Eu vim para ouvir a palavra de Deus. E desse pensamento negativo, essa coisa ruim, eu vou repreender em nome de Jesus. Nós precisamos estar o tempo todo avaliando o que pensamos. Porque às vezes você sai de casa para fazer uma caminhada, para você se distrair. E quando você está ali caminhando, que era para você estar adorando ao Senhor nos seus pensamentos, ou então dizendo, sabe, glorificando o Senhor porque eu estou de pé, porque eu estou conseguindo andar, porque Deus me deu mais esse dia. Às vezes quando você menos percebe, tem um turbilhão de pensamentos negativos, de trazendo ansiedade, caminhando. Porque se caminha exatamente, queridos, para melhorar o nível de ansiedade. Tem pessoas que começam a caminhar e começam a pensar coisa ruim. Então eu preciso avaliar o que penso.